Depois do falecimento do Marcelo, eu tinha duas opções: ou me enterrar viva, ou encarar a vida com todas as dificuldades que viriam. Ele foi o primeiro e único amor da minha vida, com quem eu construí minha linda família, quem eu amei e amo perdidamente. No começo eu achei que eu não aguentaria, mas a gente só conhece a nossa força quando a única opção é ser forte. No Amar de hoje vamos conversar com a Thaís, que é mãe do João Vitor, de 15 anos, e da Giovana, de 11. Thaís passou pela dor da perda de seu marido após 25 anos de casamento. Ela vai contar sobre esse processo doloroso e como ela e seus filhos estão seguindo em frente. Thaís, obrigada pela tua participação aqui no Amar. Você tem uma história de muita força e superação. Vou contar do começo da tua relação com o Marcelo. Em 1994, vocês se conheceram e foi amor à primeira vista. Conta como é que foi esse começo. Eu agradeço por você me dar a oportunidade de contar minha história. Eu assisti muitas histórias aqui, me ajudaram muito nesse processo, né? E até hoje me ajudam. Então, estou muito honrada de estar aqui hoje. Fico muito feliz que você esteja aqui. Então, eu conheci o Marcelo na escola em 94. Eu tinha 13 anos. Ele já era mais velho, né? Ele estudava na classe da minha irmã mais velha, e a gente, por conta dessa convivência, né, com os amigos dela, a gente se conheceu. E foi amor à primeira vista. Só que no fim do ano ele saiu da escola e a gente perdeu o contato. Então eu fiquei 2 anos sem ter notícia, né? E um dia, do nada, ele tocou a campainha da minha casa. Retomamos a amizade e depois de 6 meses a gente estava namorando. Então vocês construíram uma história entre namoro e casamento, 25 anos, construíram uma família. Sim. E em 2018, Marcelo, infelizmente, foi diagnosticado com câncer super agressivo. Como é que foi esse momento e qual era o prognóstico, Thaís? Olha, o Marcelo foi para fazer uma cirurgia de um caroço que saiu na axila. E quando ele fez o exame, o médico falou que era super simples, que era um lipoma. Essas bolas de gordura. Só que cresceu muito. E aí, quando o médico abriu, que o médico viu que era um câncer. Aí fez na cirurgia. Na cirurgia. Quando terminou, o médico veio e me chamou. O chão se abriu, né? Porque você não tá esperando, né? Foi para uma coisa simples. E aí era um câncer. Como era um melanoma, o melanoma de pele. Só que ele já tinha metástase, né? E o Marcelo não teve nenhuma pinta suspeita. Então, assim, foi um câncer muito raro. Porque o primário dele já foi de duodeno. E ele não sentia dor, isso não aparecia em nenhum exame? Nada. Só porque ele foi operar um lipoma na axila que descobriram que era um tumor. Isso. E aí depois, né, disso a gente foi procurar um oncologista, e aí que nós ficamos sabendo que esse da axila já era metastático. A médica conversou com a gente, que era um tipo de tumor agressivo, que já estava de estágio 3 para estágio 4, né? Não foi descoberto no começo. Ela acreditava que já estava nele aquele câncer há no mínimo 2 anos. E aí, do momento que vocês tiveram a notícia que ele foi operado e diagnosticado, em 2018, como é que passou a ser a vida do Marcelo? Ele foi para casa? Sim. Ele ficou em UTI? Como é que foi? Aí nós demos início ao tratamento. De início, estava respondendo bem. Então, esse primeiro ano, ele passou bem. 2019, ele ficou bem. Ia toda semana tomar medicação, mas estava bem. Quando foi 2020, em fevereiro, ele sentiu uma dor muito forte, aguda, gritava, corri com ele para o hospital. O tumor tinha perfurado o intestino dele. Aí ele fez uma cirurgia, né, onde foi, eles falam, limpamos tudo, né, onde foi ele tirou tudo que era visível ali de tumor. E a vida seguiu. Quando foi abril... De 21? De 20. De 2020. Ele sentiu uma bola aqui na barriga e começou a ficar visível. É uma coisa assim, é um tumor que cresce muito rápido. Assim, eu nunca havia passado tão próximo uma situação dessa, né? Aí nós voltamos na médica e ela falou, olha, a medicação não tá mais fazendo efeito.
por isso que o tumor está crescendo. Nesse interim da doença, vocês falaram, você tem 2 filhos, né? A gente não falou disso, você tem 2 filhos que hoje têm 15... O João Vitor fez 16 fez agora. 16. E a Giovana tem 11. 11. Na época eles tinham 14 e 9. E 9. Vocês chegaram a contar para eles? Como é que vocês lidaram nesse período da doença? Então, logo que a gente ficou sabendo da doença do Marcelo, nós conversamos. E aí nós optamos, a princípio, de não contar para as crianças. Principalmente o Marcelo, ele falava assim, a gente não precisa contar para eles que é um câncer. É uma palavra pesada, né? E que, querendo ou não, remete a meu pai pode morrer a qualquer, né? Então a gente não queria essa ansiedade neles, porque a gente tinha muita certeza de que ele ia se curar. Desse momento que a médica deu a notícia para vocês que o medicamento não estava fazendo efeito, até 2021, que foi a reta final, ele se manteve no hospital? Como é que foi esse último ano, vamos dizer assim, né? Nós mudamos de equipe médica, a gente resolveu procurar um especialista, e aí ele começou o tratamento, né, com quimioterapia, que ele não havia feito ainda. 2020, em novembro, ele teve uma outra obstrução intestinal. E aí foi daí que ele realmente ficou ruim. Ele foi internado, fez uma outra cirurgia, bem maior que a outra, onde foi retirado mais da metade do intestino. E quando o médico terminou de novo, ele falou pra gente, né? Limpei, tirei tudo o que eu vi, eu tirei. Com 15 dias o tumor estava crescendo de novo. Nossa. Nessa internação de novembro, ele ficou 60 dias internado. Direto. Aí ele veio melhorando, na véspera de Natal o doutor deu alta para ele passar o Natal em casa. Em janeiro ele internou algumas vezes, mas ficava 1, 2 dias, ou por causa de dor, ou por conta de fazer a químio. No dia do aniversário dele, ele estava internado e ele pediu pro doutor, me deixa passar em casa. Ele falou para mim, Thaís, eu sei que é meu último aniversário. Por mais que a pessoa esteja doente, né, a gente está vendo ali, mas eu nunca perdi minha fé de que o Marcelo podia ser curado. Né? Eu creio muito em Deus. E eu falei para ele, imagina, você vai passar em casa, sim, porque a gente vai comemorar, a gente vai celebrar seu aniversário, mas não vai ser o último. Ele passou o aniversário em casa, depois ele voltou, vou fazer exames sempre, né? E aí o doutor, num desses exames, o doutor resolveu mudar o tipo de químio. Novamente. E aí quando foi começo de fevereiro, ele não sentiu bem, sentiu muita dor. Ele usava a sonda, já tinha, desde que ele fez a cirurgia em novembro, ele só se alimentava por sonda. E aí deu um problema na sonda, a gente teve que tirar. Quando foi passar de novo, ela não passava. Aí resolveram internar e fazer todos os exames de novo. Nisso ele foi internado na UTI. Ele ficou por 2 dias na UTI fazendo exames. Nessa internação de UTI eu não podia ficar com ele por conta de pandemia. Quando foi na segunda, a médica assistente pediu para eu ir lá, que ele ia para semi-UTI e eu ia poder acompanhá-lo. Ele foi para semi-UTI, eu passei o dia com ele. Quando foi à noite, o médico me chamou para conversar e que haviam feito novos exames quando ele estava na UTI e que o tumor estava crescendo. E aí ele falou assim para mim, Thaís, a gente não tem mais o que fazer. Thaís, como é que foram esses teus últimos momentos com ele? Embora você nunca tivesse perdido a fé, mas que você já não aguentava mais ver ele sofrer assim, né? Esses últimos 10 dias, ele ficou sendo monitorado e o doutor falou pra mim assim, nós vamos dar o conforto. O tumor já tinha praticamente tomado o abdômen dele, muito rápido. Então, ele era mantido à base de morfina o tempo todo. E eu fiquei lá, esses 10 dias com ele. Eu orei e pedi para Deus me dar tranquilidade, para eu ficar com ele enquanto ele tivesse vida, né? Enquanto ele estivesse ali. E foi o que aconteceu. Eu consegui cuidar dele esses últimos 10 dias. Ele já estava bem confuso por conta da medicação. Então, assim, ele não estava mais entendendo muito, não falava da doença, né? E aí, esses 10 dias eu revezava, eu e minha sogra, porque, assim, é um período muito pesado, né? Chegou um dia que ele liberou visita da família.
né? Teus filhos foram? Meus filhos foram. 4 dias antes dele falecer. Ele passou muito mal à noite e minha sogra me ligou de manhã desesperada. Thaís, vem pra cá. E eu senti no coração de perguntar pro médico, doutor, o senhor acha que eu devo trazer as crianças? Eu não posso te dizer, te afirmar, o Marcelo vai viver 1 dia, 2, 1 semana. Mas se você tá sentindo de trazer teus filhos, traga. Como é que foi esse último encontro e como é que foi contar pra eles que o pai faleceu? Conta isso pra gente, Thaís. Esse último encontro, Mari, teve, nossa, muita presença de Deus, assim. O Marcelo tinha passado mal a noite toda. Quando foi à tarde que as crianças chegaram, ele melhorou. O Marcelo, né, abriu um sorriso de ver eles e conversou com eles. Eles ficaram lá praticamente a tarde toda. Assistiram TV juntos, riram juntos. O Marcelo não estava confuso. Foi assim, uma tarde leve. E alguns dias depois, Marcelo não resistiu e faleceu. Como é que você contou isso pros teus filhos, Thaís? Antes da gente falar de você, vamos falar dos teus filhos primeiro. Então, Mari, contar pros meus filhos foi muito difícil. Muito. Eu nunca me imaginei nessa situação. Então, depois que o Marcelo ele faleceu, por volta da hora do almoço, eu tava com ele. Eu pedia pra Deus pra eu estar presente na hora que ele falecesse. Eu fui no ouvido dele e eu falei assim, Má, pode descansar, eu vou cuidar de tudo. Porque ele tava sofrendo demais. Não era justo, eu queria que ele ficasse naquele sofrimento. Depois que eu falei isso no ouvido dele, eu orei com ele e ele parou de respirar. Depois que ele faleceu, eu fui para casa, para minha casa, não fui para onde as crianças estavam, porque eu precisava me acalmar. Porque até então, o pai tinha, que a gente passou para eles que o pai tinha uma ferida no estômago. E aí você acabou dizendo para eles que os remédios não fizeram efeito. Isso. E o teu filho, que era muito apegado, ficou muito mal, e a tua filha, acho que com 9 anos, não entendeu muito. Não, a Giovana, lógico, triste, né? A casa estava triste. Mas ela não, acho que não entendeu muito a real situação, né? Assim, o João Vitor já maior, ele me abraçou e ele chorou por 1 hora, sem parar. Que bom que ele conseguiu externar, Thaís. Olha, perder alguém, cada um tem uma história para contar, é o processo mais dolorido da vida, embora seja o único que a gente tem certeza. Sim. Que é a finitude, né? Você perdeu um companheiro que você ama e amou muito, e junto com isso você teve que enfrentar o teu processo, né, interno de medo e insegurança. Como é que foi para você? Porque além do teu luto emocional de perder parceiro, companheiro, você que teve que assumir a empresa, porque de lá que viam o sustento de vocês. Sim. Então eu queria que você contasse como é que foi essa responsabilidade financeira e como é que você enfrentou os teus medos e as tuas inseguranças. A princípio, o medo é muito grande. Eu era muito dependente do Marcelo em todos os sentidos. A gente trabalha com muita sazonalidade, então era um período, era aqueles meses que a gente ia ter uma demanda muito grande. Você começou a trabalhar quanto tempo depois que ele faleceu? 15 dias. E reuniu força, sabe lá da onde? Foi a luta, contra tudo e todos. Foi. Depois de 6 meses, vamos dizer assim, caiu sua ficha. E você voltou a ter crise de ansiedade, Sim. Precisou intensificar a sua terapia. Sim. E ao mesmo tempo, cuidar dos teus filhos. Sim. Que também precisavam muito de você. Como é que foi esse período? 6 meses após, quando cai a ficha? Como logo depois eu me enfiei de cabeça no trabalho, né? E tinha muita demanda que precisava muito de mim, eu precisava aprender, eu não tinha opção, eu tinha que... A área era totalmente diferente do que eu fazia. Então eu fui pra lá, me enfiei de cabeça, não me permiti muito viver meu luto. Aí 6 meses depois que deu uma tranquilizada no trabalho, eu comecei... A minha depressão piorou, eu já tratava de depressão, né? E eu comecei a ter crises de ansiedade terríveis, onde eu não conseguia sair da cama. E como é que você saiu disso, desse quadro? Porque eu tô perguntando isso porque tem muitas mães nessa situação, mães, esposas, filhas, então é importante você dar seu relato. Você acabou de falar que o programa te ajudou, porque você viu o relato de outras pessoas. Então, como é que foi 6 meses após perder seu marido por um câncer brutal, com 2 filhos, uma pré-adolescente, uma plena adolescência,
tendo que trabalhar no negócio que era do seu marido, que você nunca tinha trabalhado antes, tendo que ficar forte e ficar forte para os teus filhos. O que você pode contar aí de experiência pessoal que não tem mágica, tem muita terapia, muito remédio para quem precisa? Conta a tua experiência pessoal aí. A primeira coisa que eu fiz foi procurar a médica, né? Então ela intensificou as minhas medicações, eu intensifiquei as minhas terapias. Muita ajuda da minha família, né? Teus pais bem presentes. Sim, meus pais, minhas irmãs, cunhados, meus sogros, né? Todo mundo sempre me dando muita força. As crianças também. Importante falar isso, gente. Procurem ajuda. É muito difícil sair, às vezes, sozinha do buraco, né? Sim. O que a Thaís está falando aqui é que ela teve muita ajuda psicológica, psiquiátrica, medicamentosa e da família. Então, o que fica nessa mensagem aqui é procurem ajuda. Sim. Sem ajuda, a gente não consegue. Não, a gente não vê saída. Com mais de um ano dessa perda, você se tornou uma empreendedora, uma mãe solo, uma guerreira. Como é que estão seus filhos? Como é que está você nesse cenário muito dolorido, mas em que você teve que equilibrar os pratos, né? Como é que você diria que está todo mundo? Hoje, Mari, a gente está melhor. Nessa experiência, né, desses 2 anos do Marcelo doente, eu aprendi a viver um dia de cada vez. Que a gente se cobra muito. A gente se cobra muito e as pessoas cobram muito da gente, né? Mas aí é sobre a gente cuidar da gente, não atender as demandas dos outros. Como é que estão teus filhos? Hoje eles estão bem melhores, continuam com terapia, né? Mas hoje eles já brincam mais, eles já estão indo bem na escola. Vão bem na escola. Thaís, assim como muitas mulheres que já passaram pelo programa, você mostrou que é uma fortaleza e está cuidando com todo o amor da tua família, né? Você virou uma chefe da sua família. Se você pudesse dar um conselho ou dizer alguma coisa para as mães e mulheres que estão passando ou acabaram de passar por essa situação, agora com essa experiência dolorida, mas vencedora, de certa forma, o que você diria? Primeiro, se agarre muito em Deus, porque eu tenho certeza que é dele que vem minha força. Peça ajuda, aceite ajuda, se respeite. Respeite o seu corpo, o seu organismo. Vai ter dias que você não vai estar bem. E você não é obrigada a estar bem todos os dias. Então a terapia me ajudou muito nisso, que é um processo. E que o tempo vai trazendo, vai amenizando. A gente com o tempo vai aprendendo a lidar com a ausência. Ah, passa? Não, a dor não passa. Mas você aprende a lidar com ela. A dor começa a fazer parte do seu dia a dia. Ela vira uma realidade. Sim. E a gente vai aprendendo a lidar. Com o tempo as coisas vão passando mesmo. A gente não pode ficar preso naquele instante o tempo todo. Então as coisas vão passando e começam a se encaixar, aceitando muito a ajuda das pessoas que amam a gente, que estão ao nosso redor, e levantar a cabeça e tocar em frente. Thaís, depois de tudo que você passou, e não foi pouco, o que significa amor para você? Amor para mim, Mari, é doação. Você fazer pela pessoa tudo que você pode fazer e enquanto você pode fazer. Thaís, olha, tenho certeza que da onde o Marcelo estiver, ele está olhando por vocês. Obrigada por ter compartilhado. Eu sei que não é fácil a gente narrar, fazer essa narrativa, reviver a dor. Estou sentindo aqui com você, tive muitas lembranças também do que eu passei com meu pai, foi relativamente parecido, né? É impossível não lembrar, mas eu queria desejar que você e teus filhos tenham aí um caminho de paz, de felicidade, de alegria, com os momentos do dia a dia, pequenos, mas grandes, né, significativos, que você tenha sucesso na sua trajetória profissional. Obrigada, sei que não é fácil, então eu queria te agradecer demais. Obrigada, eu que agradeço. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Se você é de São Paulo, pontua isso no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês. Estou te esperando no próximo programa. Tchau!